Olá, meus amores, tudo bem? Aqui professora Nayara, professora de arte de vocês, gravando um pequeno vídeo para dar uma explicadinha sobre um pouquinho da perspectiva da ressignificação dentro do teatro, que é a nossa próxima atividade. Nesse momento aqui, quando nós falamos de ressignificação, eu trouxe para vocês, mas o professor Wesley, uma referência muito também conhecida no mundo, no universo teatral, que é a obra do Romeu e Julieta, de um grupo mineiro, lá de Belo Horizonte, chamado Galpão. Esse grupo de teatro, ele é muito famoso, muito conhecido, internacionalmente, inclusive, assim como o Vic Muniz, ele teve oportunidade de se apresentar por diversos palcos do mundo, levando alguns dos seus espetáculos. Mas o mais conhecido desse grupo é o espetáculo Romeu e Julieta, do famoso dramaturgo William Shakespeare. Acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho de Shakespeare, nem que seja, assim, passando de leve, por causa de Romeu e Julieta. É uma peça que é conhecida pela sua tradicionalidade, Shakespeare é um dos grandes clássicos da dramaturgia mundial. Quando a gente pensar em teatro, que a gente pensa em texto teatral, nós pensamos, o que é a dramaturgia? A dramaturgia é aquela história, aquela fala que é contada, onde explica as coisas que estão acontecendo, ao longo daquela cena, que é aquele ato, que é aquela ação. Isso é dramaturgia, Quando ela é colocada no papel e o ator e a atriz, eles sabem o que eles devem dizer, eles estão se baseando, se espelhando na dramaturgia. E Shakespeare é um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Por que Shakespeare é um grande dramaturgo, As pessoas falam, estuda muito no teatro, isso é meio complexo, mas dá pra entender falando assim do jeitinho que eu vou falar pra vocês. Como se ele fosse... A gente estuda muito, tipo, Shakespeare, nosso contemporâneo. Por que contemporâneo? Significa que ele é do tempo da agora. Mas peraí, professora, as peças desse moço não é lá de 1600 e alguma coisa? Isso não é século 17? 18? Como assim, professora? Agora? Do que você tá me falando? Por que Shakespeare também cabe agora? Porque as histórias que Shakespeare nos conta através das suas peças nos dizem respeito, porque fala de amor, fala de briga, fala de ciúme, fala de traição, fala de coisas que pertencem a nós, seres humanos. E se pertencem a nós, seres humanos, vai ser sempre contemporâneo, não interessa quanto tempo possa passar. Pode passar 1 milhão de anos. Se ainda tiver um papelzinho com a peça de Shakespeare, ela vai ser contemporânea daquelas pessoas. A não ser que, sei lá, que a gente vire barata, Todo mundo morra aqui, sei lá, a gente vai renascer barata. Espero que não, prefiro nem vir. Mas eu não acredito nisso, nessa possibilidade. Então, enquanto houver pessoas, essas pessoas vão nutrir sentimentos, sejam eles bons ou ruins, Ninguém é sempre bonzinho, ninguém é sempre bem-humorado, ninguém tá sempre disposto. A gente tem o nosso dia de preguiça, a gente tem o nosso dia de alegria, tem dia que a gente quer ficar quietinho no nosso canto, tem dia que a gente quer brincar e a gente tá sem paciência para escutar essas aulas, esses professores falando na nossa cabeça, Tem dia que a gente, sei lá, a gente quer falar mais do que tudo. Então, nós mudamos, porque nós temos diversos sentimentos dentro da gente, diversas emoções, estados de espírito. E isso Shakespeare trabalha nas suas peças, essas emoções, a raiva, a inveja, como eu já disse. Então, ele é sempre muito atual, é muito do agora, por isso que está sempre fazendo sucesso. E a obra mais conhecida dele, popularmente conhecida, isso significa conhecida pela grande maior parte das pessoas, é Romeu e Julieta. Romeu e Julieta conta a história de um casal que não pode ficar junto por uma guerra familiar, que são os Montecchios e os Capuletos. Julieta é uma Capuleto, Romeu é um Montecchio, isso. E eles brigam, as famílias brigam, elas se odeiam, numa época muito antiga, em Verona. E aí o que acontece é que esse casal se conhece e se apaixona. Mas seus pais são inimigos mortais, não podem jamais saber que eles se apaixonaram. E não aceitam que eles estão juntos e correm para casar Julieta com outra pessoa. E
Julieta não quer se casar com outra pessoa, ela ama Romeu, né? E aí ela foge, ela tenta achar um jeito de enganar os pais, fingindo sua própria morte. Ai, que trágico, que triste, né? Uma ideia não muito boa, não deu certo porque termina em tragédia. É uma tragédia essa peça. Mas enfim, só falei um pouquinho de Romeu e Julieta para que vocês tenham alguma ideia do que a gente está falando. E eu vou voltar para o Grupo Galpão, que é o grupo que montou essa peça e foi considerada uma das melhores montagens de Romeu e Julieta de todos os tempos. Imaginem o quanto isso é importante e o quanto isso é honroso para nós brasileiros. Porque nós estamos falando de uma peça de teatro que existe, ó. Eu nem sonhava em nascer. Vocês, menos ainda. Nem o avô e a avó de vocês sonhavam em nascer. Vocês têm noção? Nem os avós de vocês. Nem sonhava. Essa peça, ó, já tava. E esse grupo foi considerado uma das melhores montagens. Ai, mas professora, o que é montagem? É tipo montar um guarda-roupa? Uma cama? Exatamente. Exatamente isso. Montagem de um espetáculo, que é o final, né? Quando você pega trechos. Pensa numa novela, que eu acho que é algo que todo mundo aqui tem acesso. Uma novela, ela tem capítulos, certo? Ela começa com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, e aí por diante. Quando essa novela acaba, vamos imaginar que nós vamos fazer dessa novela um filme. Então a gente vai cortando os pedacinhos, porque não dá pra fazer um filme de, sei lá, 300, tem novela que dura 9 meses. Então não dá pra fazer um filme com 260 capítulos, de 40 minutos cada um. Não dá. Né? Quanto tempo que duraria isso? Minha vida, eu ia ficar assim, ó. Acabou. Essa seria eu assistindo esse filme. Então, a gente teria que cortar. Então, nós íamos fazer o quê? Uma adaptação. Nós pegaríamos aquele primeiro capítulo e ia reduzindo. O que foi importante nesse primeiro capítulo? A gente guarda. No segundo, não teve nada tão importante. A gente descarta. Até nós chegarmos num material que é possível transformar em filme. Isso, quando a gente pega esses pedacinhos e vai colando, como se fosse uma colagem, uma obra em colagem, né? Onde você pega primeiro uma letra, depois outra, e você não forma um nome. É assim que é o processo de escrita, né? Existe o alfabeto, sozinho lá. As letras estão lá, perdidas. A, D, H, J, N, de Nayara. Tá lá, tudo perdido. Vamos lá, numa sequência, para que a gente racionalize, mas elas são independentes, cada uma significa alguma coisa, certo? Só que quando a gente junta o N com A, com I, com A, com R e com outro A, forma Nayara, o meu nome, uma palavra que tem significado, que tem história. Tem a minha história, mas também tem a história do meu próprio nome. Percebem? Então, quando eu juntei isso, eu fiz o quê? Eu fiz uma montagem, né? Eu construí alguma coisa com aquelas letras. Então, dentro de um espetáculo teatral, a montagem do espetáculo é exatamente isso. É quando você pega um pedaço daquela história, junta com outro, com a outra fala, com a fala do outro ator, com a ação daquele ator. Porque ele não fala, para! Não. Ele se movimenta, para. Percebem? Então, tudo isso faz parte da construção do personagem. O que é a construção do personagem? Construção do personagem é exatamente isso. Poxa, como que ele é? Eu estou contando a história de Julieta. Ela é brava? Mal-humorada? Ela é baixinha, alta? Ela anda assim, curvadinha? Ela fala meio assim? É Romeu. Como que essa Julieta é? Como que eu imagino que essa Julieta seja? Quando eu vou construir, significa que eu vou compor essa personagem, essa Julieta, eu vou colocando coisas que eu acredito a partir daquela história que eu li, que conta quem essa moça é, ou era, né? Eu vou construir aquela Julieta que eu acredito ser a minha Julieta. Por isso que no teatro você pode assistir milhares de Romeus e Julietas, mas são diferentes, porque cada ator vai identificar algum ponto de importância, uma característica, vai adicionar alguma coisa.
Aí a gente volta pro Galpão. O Galpão faz exatamente isso, ele ressignifica essa obra. Por ser um clássico, normalmente Romeu e Julieta era montado com características muito sérias. Personagens, às vezes, sem humor, né? Por ser uma tragédia, como eu disse, ela finge que toma veneno, não é veneno, é um remédio que põe ela para dormir. Só que Romeu não sabe, ele chega lá e acha que a mulher que ele amava, tanto que representava tudo para ele, se matou. E aí ele se mata. Triste, muito triste. Ela acorda e descobre que ele se matou. De verdade, que ele morreu. E ela faz a mesma coisa. Então isso é chamada de tragédia dentro do cenário da dramaturgia. Existem várias tragédias famosas que são os primeiros escritos do teatro, né? Que o teatro vem da Grécia, que surge junto com filosofia ali, é uma das artes mais antigas. E em outra oportunidade a gente vai falar sobre isso. Julieta e Romeu é uma história trágica, sem final feliz, certo? E aí, o que o Galpão faz? Apesar de ser uma tragédia, ele identifica uma coisa que pouca gente tinha observado e prestado atenção até aquele momento. Que Shakespeare, apesar de trágico e apesar da maior parte das suas obras mais conhecidas serem as suas tragédias, era extremamente popular, bem-humorado e brincalhão. E aí o Romeu e Julieta do Grupo Galpão tem essas três coisas que nós não costumávamos ver nas montagens de Romeu e Julieta. Porque estávamos acostumados no Romeu. Sabe? Essa coisa meio sempre dramática, exagerada. Pois é. Romeu e Julieta do Grupo Galpão, ele vai fazer essa ressignificação, a gente volta para o uso dessa palavra aqui, né, nessa atividade. Ele vai contar sobre um novo olhar essa história. E para isso ele vai lembrar que é uma história popular, se é popular é do povo, se é do povo ela é simples. Shakespeare era um dramaturgo de uma linguagem simples. Quando a gente pega para ler o texto, a gente fala, professora, você zoando comigo, né? Tá de sacanagem. Não é simples nunca isso daqui que a senhora tá falando. Eu nem entendo o que esse homem escreveu. Só que a gente não está falando de uma escrita do agora, né? Ele escreveu há muito tempo. Aquilo ali era simples. Ele montava suas peças no meio das ruas. Era uma peça pro povo. O teatro era muito popular. Então, o Grupo Galpão, ele ressignifica dessa forma. Aí ele vai fazer isso como? Ele coloca elementos que a gente chama de elementos clownescos, que são elementos do palhaço, né? Então, ele vai... todos os personagens, eles estão nesse universo do clown, tá, gente? Clown é palhaço, é uma palavra em inglês. E quando a gente fala de teatro, a gente usa esse termo técnico mesmo. Não é esse palhacinho que faz gracinha que a gente está acostumado a ver, não. É um personagem que estuda muito a questão do humor, da tristeza, mas ele vai rir da sua própria desgraça. Entende? O palhaço, ele é capaz de fazer rir enquanto ele chora, né? Enquanto o palhaço sofre, nós, plateia, rimos do seu infortúnio, da sua desventura. E o Grupo Galpão vai colocar isso. O que mais que ele faz? Ele usa de figurinos e indumentário. Indumentário é a roupa do personagem. É o figurino que o personagem vai usar. Ele vai usar de um figurino leve, brincalhão. Então nós temos uma Julieta bailarina. A nossa Julieta, do Romeu e Julieta, do Galpão, é uma bailarina. Olha a delicadeza, olha onde ele busca a referência. Mas ela também está com seu rosto pintado.
pintado como se ela fosse uma palhaça. Então, o Galpão, quando ele ressignifica a obra, ele traz para esse universo mais simples, ele traz para brincadeira. Quando vocês puderem, né, acabarem de ver esse vídeo, vocês coloquem o trecho, o link que nós enviamos para vocês, eles montam e contam essa história com pureza, com brincadeira. Então é possível ver os jogos cênicos. Aí, o que é jogo cênico? Cênico é de cena, vem da cena, elemento cênico, elemento da cena. Elemento é um objeto, é ação, certo? É o que compõe. Lembra o que era composição? É isso. Então, durante um processo de montagem de um espetáculo, o espetáculo é o todo, é a obra finalizada, a montagem é um processo de construção disso, como montar um guarda-roupa, uma cama, um armário, né? Existe um processo, né? Aquele processo a gente chama de montagem, e quando finaliza você tem um objeto pronto, nós chamamos de espetáculo. Então, o processo de montagem leva a um espetáculo onde tem uma fala mais brejeira, interiorana, né? Nós somos aqui do interior, a gente fala porta, né? Isso não é incomum em qualquer lugar. Então, o Romeu e Julieta, ele vai falar aquela coisa do cadinho de quê? Pãozinho de queijo? Sabe, essa coisinha cantada, ele traz essa mineiridade para dentro do espetáculo. Então, o Romeu e Julieta mineiro, come pão de queijo com café, né? Que toma um queijinho ali come com docinho de goiabada, cascão, sabe? É assim o Romeu e Julieta. Esse Romeu e Julieta mineirinho que brinca, que faz rir, que vai te fazer chorar, porque é uma tragédia, a gente não pode esquecer disso. É o que a peça é uma tragédia. Ela é triste, mas ela não é triste o tempo inteiro. E o Gabriel Vilela, que é o diretor desse espetáculo, junto com esse grupo maravilhoso, eles nos lembram disso. Que Shakespeare não é esse cara sério, engessado. Imagina se eu estivesse aqui falando com vocês assim, esse tempo todo. A ressignificação dessa obra, ela é pautada nas questões da inovação do figurino, da linguagem que é simplificada, né? Então, o diretor, Gabriel Vilela, ele não usa esses termos que nós estamos acostumados a ver no teatro, essa linguagem formal, denotativa, não. Ele vem trazendo para o espetáculo o uso do coloquialismo. Que chato! Deus me livre, né? É isso que o Grupo Galpão descobre. E aí eles são convidados para ir para um festival que chama Globe to Globe, lá no Globe Theatre, que era o teatro do Shakespeare em Londres. E lá o diretor dessa casa de espetáculos de teatro, extremamente importante, fala que é a melhor montagem de Romeu e Julieta de todos os tempos. Tem um artigo de jornal onde ele dá essa declaração. Então isso é muito importante. Então vocês já entenderam um pouquinho do que é a ressignificação nesse espetáculo, vocês já entenderam um pouquinho sobre montagem, e aí eu vou finalizar esse vídeo ajudando com as perguntas aqui. Eu vou virar para cá porque eu vou ler as perguntas que nós fazemos a vocês, né? Eu peço junto com a Wesley nesse primeiro momento para que vocês nos contem um pouquinho sobre o que vocês sabem de teatro. Vocês já sabiam de alguma coisa de teatro antes dessa nossa conversa? Vocês já tinham visto teatro, ouvido falar, né? Eu sei que muito provavelmente todo mundo aí tem um celular, já que vocês estão me vendo, né? Muito provavelmente uma televisão, ou já foi à casa de alguém que tenha uma televisão. Então, vocês já viram uma novela, um filme, talvez séries. Então, vocês já conhecem o que a gente chama dentro da pesquisa, dos estudos, de linguagens, que são as várias formas de contar, de usar esse meio de expressão, essa forma de se expressar, que é essa forma das artes cênicas, tá? Que é essa arte da cena. Então, eu creio que vocês já tenham tido acesso, né, a alguma dessas linguagens. E aí eu tô perguntando assim, mas teatro, vocês conheciam? Se sim, onde, quando, né, que vocês falassem um pouquinho.
E abaixo, na questão 2, eu quero que vocês façam uma lista com alguns exemplos, dos momentos da peça que vocês viram, né? Eu enviei junto com Wesley 2 links para vocês, um da peça completa, para quem quiser e tiver tempo, né? Tiver possibilidade, eu sei que tá todo mundo correndo, fazendo muita coisa, então eu também coloquei um trecho menor, de só, acho que 3, 4 minutos, que é algo que já dá para ter uma noção de como que é essa história, como que essa história é contada pra gente. E eu quero que vocês façam uma lista destacando o que vocês identificam de brincadeiras dentro do espetáculo. Lembra que o espetáculo é o todo, né? Então é a peça finalizada. Brincadeiras, por exemplo, são o que a gente chama de jogos cênicos. Quando a gente brinca de pique-pega no teatro, por exemplo, é extremamente importante. Nós usamos isso. Tem uma mulher que pesquisa e que escreveu um livro que chama Jogos Teatrais, e ela traz essas brincadeiras que nós costumamos fazer na nossa infância para dentro do teatro, né? Dentro da cena teatral, do universo teatral, a gente fala. E, por exemplo, brincadeira de pique-pega, ele permite que a gente se conecte, porque eu tenho que estar muito atento ao pegador, aos outros colegas, né, que estão ali brincando comigo, participando daquele momento, para que eu não os machuque, não me machuque, nem seja pega, certo? E essa atenção, esse estado de atenção, cria uma cena, porque se a gente brincar primeiro e depois fingir que estávamos brincando, né, que estamos brincando, nós estamos criando uma ação cênica, porque eu já não estou mais brincando de verdade, agora eu estou encenando, eu estou brincando de que aquilo é real, eu estou fingindo, né? Estou atuando. Então, eu quero que vocês tentem achar, dentro do que vocês assistirem desse vídeo, onde que pode ter uma brincadeira, um jogo cênico, né? Um jogo como o pique-pega que pode ter sido usado ali, que vocês coloquem. Eu quero que vocês acessem a criatividade de vocês e a imaginação, né? Para que vocês possam identificar onde o Gabriel Vilela, que é o diretor da peça, e o Grupo Galpão, eles inovaram dentro dessa montagem de espetáculo. Eu dei alguns exemplos para vocês, mas eu quero que vocês me falem, por exemplo. Eu não dei o exemplo da roupa da Julieta ser uma bailarina delicada e mesmo assim ela é uma palhaça, ela tem o rosto com a máscara, né? Com o rosto pintado de branco, que é uma máscara teatral. Então, eu não dei esse exemplo. Então, se vocês identificarem algo desse tipo, usando a imaginação mesmo, indo além, é para vocês soltarem e tentar buscar um pouquinho de tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês dentro desse espetáculo. Ou seja, eu quero que vocês tentem reconhecer dentro do que vocês conseguirem assistir do espetáculo essa brincadeira, usando de criatividade, acessando a criatividade de vocês, porque quando a gente acessa a nossa criatividade, a gente é capaz de enxergar um pouquinho da criatividade do que foi mostrado, do que está na nossa frente. Certo? É sobre isso hoje a nossa conversa e eu espero que vocês tenham gostado e obrigada, beijinhos, até mais, tchau!